O presidente Rueda falou sobre a procura do treinador, diz que o torcedor do Santos tem direito de reclamar pela demora, mas que eles da gestão não podem ser precipitados. Você tem aí a fala dele? Temos as aspas aí, Johnny. Por Pode favor. colocar até na tela. As negociações são difíceis, então pode reclamar que está demorando, pode reclamar à vontade, mas não será feito para simplesmente falar que temos técnicos. E na hora que a gente tiver com o técnico que a gente deseja, com as condições que o clube pode pagar, aí o Santos vai divulgar. Andrés Ruedas ao portal Meu Peixão. E aí, Caio Couto? Pô, eu vou fazer uma pergunta, Ademir. Vou te fazer essa pergunta porque você conhece mais aí de Santos como um todo, que você vive o Santos há muito tempo cobrindo. A minha pergunta é a seguinte: o Santos, ele tem o comitê gestor, que o objetivo desse comitê gestor, se eu falar errado, por favor, você me corrija, é para que nenhum, digamos assim, para que não exista um ditador, digamos assim, à frente do Exato. clube e ele possa tomar decisões erradas. Isso é uma ótica. Agora eu vou para o outro lado. Partindo pelo pressuposto que existem pessoas honestas querendo o bem do clube na direção. Quando você tem que compartilhar a decisão, você com mais 8, abre para uma votação que fica 5 para um 4, se empatar 5 para um lado, 4 para o outro, vai, não vai, isso acaba não jogando contra o próprio Santos, que você demora a tomar as decisões e você vai ficando para trás no mercado? O Santos adotou esse sistema de, entre aspas, parlamentarismo, que não deixa de ser um parlamentarismo. O presidente que foi eleito, que botou a cara para bater, não é ele que decide sozinho. É ele, o vice e mais 7 pessoas nomeadas por esses dois para completarem os 9 que formam o comitê de gestão. Se você for seguir na risca, e é o correto, o que manda o estatuto, você não pode tomar decisões rápidas. Tem que reunir o comitê. Às vezes não dá para reunir os 9 naquele momento. É complicado, sim, eu concordo com você. Tem gente que é a favor dessa decisão. A verdade é essa, eu não tenho papo na língua. O presidente Marcelo Teixeira vinha de 5 gestões seguidas no Santos, era biênio a gestão, e agora passou a ser triênio. Então, com receio de que ele voltasse ao poder e dirigisse o Santos de forma unilateral, a gestão que assumiu a época do presidente, meu amigo pessoal Luiz Álvaro Ribeiro, na reforma do estatuto, adotou esse sistema de comitê de gestão. Porém, pouquíssimas vezes o comitê de gestão foi utilizado na forma devida. Os últimos 2 presidentes, por exemplo, Modesto Roma e José Carlos Pérez, tinham um comitê de gestão, mas as decisões eram deles, eles passavam um carro por cima. Não queriam. E depois via lá o que ia acontecer, né? O presidente Rueda sempre foi muito, quando era apenas conselheiro, antes de ser presidente, favorável de que o comitê de gestão fosse sempre ouvido. Tanto é que ele criou uma espécie de um protocolo, né, para que fosse seguido à risca o estatuto e o comitê de gestão fosse ouvido. Agora, que diminui a aceleração no processo, não tenha dúvida disso, cara. Eu fiz esse questionamento pelo seguinte, eu vou ser breve aqui, que eu sei por causa do avançar da hora, porque é natural, na vida cada um tem a sua expertise, né? Por exemplo, vocês dois são formados aí, vocês são jornalistas, vocês conhecem de comunicação. A minha formação já é outra, já é em educação física e também, digamos assim, na questão com cursos da CBF, dentre outros, aí para trabalho. Então, são coisas distintas. Então, por exemplo, você tem ali dentro do comitê gestor, você falou 2 mais 7, cada um tem a sua vida profissional, né? Eles têm expertise no seu negócio, no que foi a sua formação, que como um todo ali é fora do futebol. Acho que todos eles ali é fora do futebol. Então, imagina, são 9 cabeças, de repente, diferentes, porque cada cabeça pensa de uma forma, é natural, que não tem como expertise o futebol, mas que cada um vai dar a sua opinião em relação à definição do futebol. Então, imagina conseguir entrar num consenso, o quanto tempo se demora. Sim, sim. E isso vai atrapalhando, vai atrasando. Porém, eu falei aqui, eu como torcedor do Santos, gostaria que o Santos já tivesse com um treinador. Acho que essa demora é prejudicial para o time dentro de campo, a longo prazo. Porém, eu não vi
essa entrevista dele inteira pro meu peixão. As aspas que a gente trouxe do presidente agora, que a gente acabou de ver, na minha opinião, ele tá perfeito. Ele acha que não é a hora, que ele precisa escolher o treinador certo para não errar, precisa pagar o valor que dá para o Santos, não quer pagar intermediário. Tudo isso, eu acho que o Santos já poderia ter um treinador. Como torcedor, eu digo isso. Ele, como é o cara que administra, está sendo racional e eu acho que isso é muito positivo para a gestão dele. Eu acho que você pode fazer isso com maior rapidez, porque você sabe o quanto você tem de orçamento. Mas também você não precisa ser moroso. Agora, porque a informação que a gente tem é de que o Guto Ferreira não aceitou. O Lisca não aceitou. O Renato não aceitou. Então, pelo menos esses 3 não quiseram vir. Então, não é bem somente pelo fato de nós temos que ser racionais. Então, resumindo, dos nomes que eles procuraram, não chegou ninguém dentro da realidade do Santos. Então, estou esperando alguém ficar desempregado para chegar nesse valor, porque ele não quer pagar a multa contratual. Do Lisca, o problema foi a multa. Então, não vai contratar treinador tão cedo. E do executivo de futebol, não podia? Tudo bem, não contratou treinador, não podia ter contratado o executivo de futebol? Nesse ponto aí, eu respeito a tua opinião, mas eu discordo. Claro.